Está pronto para conhecer histórias incríveis e seguir evidências sobre um dos reis mais memoráveis da história? Neste vídeo, iremos nos aprofundar na Bíblia e revelar as surpreendentes verdades sobre Salomão. Não saia antes de descobrir o que encontramos. Não vai querer perder esta jornada para descobrir o que realmente aconteceu na vida do rei Salomão. Bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos explorar a verdadeira narrativa de Salomão, o lendário rei de Israel, considerado um dos mais marcantes da história. Baseando-se nas fontes bíblicas e históricas, vamos examinar a riqueza, a sabedoria e as intrigas familiares deste grande conquistador. Salomão sucedeu seu pai, rei Davi, no trono de Israel, mas as circunstâncias de seu reinado estão muito além desta simples herança. Venham conhecer as antigas lendas, as modernas interpretações e os segredos de Salomão. Salomão, cujo nome era significativo por ser amado pelo Senhor, veio ao mundo enquanto seu ilustre pai, rei Davi, estava no trono. Sua trajetória como monarca de Israel não foi fácil, já que a história se passou em meio a conflitos familiares. Neste vídeo, vamos mergulhar nos desafios e complicações que Salomão enfrentou desde seus primeiros passos enquanto governante. Acompanhe a saga de um rei determinado a vencer as influências do seu passado e escrever sua própria história. Agora, pessoal, vamos viajar no tempo e entender os primeiros anos na vida de Salomão, o rei sábio de Israel. Embora tenha chegado ao trono com um salto impressionante, há um mistério curioso em volta desse período. Com Davi como seu pai, podemos imaginar que a família teve muitos desafios e conflitos. Apesar disso, não há muitos detalhes acerca da juventude de Salomão, o que provavelmente aconteceu para que ele se tornasse o rei. Vamos explorar essas questões e embarcar nessa viagem para descobrir um dos mais famosos personagens da história. É hora de desvendar os mistérios envolvendo a vida antes de Salomão assumir o trono. A história fica cada vez mais interessante. Salomão aparece no meio de um enredo de intrigas familiares em busca do trono de Israel. Antes, seu meio-irmão Absalão tentou, sem sucesso, alcançar o poder. Mais tarde, Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, proclamou-se rei e fez uma coroação para tal. A situação tornou-se ainda mais complexa quando Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Abiatar e outros afiliados desempenharam seus papéis nos bastidores para garantir que Davi realizasse seu desejo de colocar Salomão como seu sucessor. Agora é a hora de mergulharmos na história de um dos mais memoráveis reinados de Israel, o de Salomão. Sua estratégia firme e ambiciosa guiou a nação durante cerca de 4 décadas, aproximadamente entre 971 e 931 A.C. Ele reorganizou o reino criando 12 distritos administrativos, com oficiais nomeados por ele. O que é realmente incrível é que cada um destes distritos deveria abastecer o Palácio Real com quantidades incomuns de mantimentos. 9.000 quilos de farinha, 30 bois, gazelas, corças e aves exóticas. Salomão também estabeleceu uma corte preeminente com um sistema militar modernizado, contendo carros de batalha e fortificações apostas, bem como novas estradas facilitando o comércio. Porém, o que provavelmente foi o mais significativo durante o reinado de Salomão foram suas habilidades comerciais, pois ele era dono de muitas rotas importantes de transporte, tornando a riqueza abundante em Israel. Riqueza que aumentava ainda mais com taxas de tráfego e impostos pagos por todos os habitantes. Ele também possuía seus barcos próprios, que percorriam desde o Mar Vermelho até o Mar Arábico, trazendo sua prata dos mais distantes países como Ofir, numa travessia que poderia levar quase 3 anos. A riqueza anual de suas operações comerciais era astronômica. Aqui, meus amigos, somos apresentados ao momento culminante do reinado de Salomão. O lendário Templo de Jerusalém foi construído. Isso não foi somente um feito de engenharia, mas também um símbolo da glória, força e fé não apenas do rei, mas também de Deus. Embora seu pai, rei Davi, tivesse reunido os materiais necessários, a construção do templo só começou no 4º ano do reinado glorioso de Salomão.
Mesmo sendo pequeno se comparado a construções mais modernas, foi um projeto grandioso para a época, com toneladas de ouro e madeiras preciosas vindos de toda parte através de rotas comerciais. Houve, entretanto, um fato interessante. O exército de trabalhadores não era formado apenas por israelitas exclusivamente. O rei recorreu à mão de obra forçada de povos submetidos aos israelitas, além de recrutar trabalhadores do próprio país. Ao final dos 7 anos de construção, Salomão planejou uma grandiosa cerimônia de dedicação. Houve muitos sacrifícios oferecidos para Deus em sinal de aceitação. O Templo de Jerusalém tornou-se assim o centro espiritual de Israel, onde a presença da divindade do Deus de Israel era sentida. Este grandioso edifício não foi apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo do domínio, fé e poder de Salomão sobre todo o reino de Israel e demais povos. Mas nem tudo foram honras e glórias. Existiram muitos desafios e problemas enfrentados no reinado de Salomão. O grande rei Salomão teve uma mente brilhante e inspirada por Deus, que o capacitou a escrever e deixar para trás uma grande herança literária. Ele provou ser mais do que um governante e um construtor, mas também um grande pensador e autor. Salomão escreveu milhares de provérbios e cânticos sobre diversos assuntos, desde o alcance profundo das relações humanas até compreensões sobre a natureza e o universo divino. Através de seus provérbios, ele expressou uma profunda sabedoria que permanece a referência filosófica até os dias atuais. Além disso, o rei Salomão foi responsável pelos diversos livros bíblicos, como o livro de Provérbios, Eclesiastes e parte dos Salmos. Ele também foi um poeta e filósofo, e suas palavras ainda seguem esclarecendo e desafiando as gerações atuais. A fama de Salomão se espalhou por todos os continentes, o que trouxe pessoas de todas as nações para o reino de Israel para ouvir sua sabedoria. Um dos maiores exemplos é a visita da rainha de Sabá, que veio do extremo do mundo para ouvi-lo. Influenciado por um sonho, Salomão, no qual o Senhor lhe perguntou o que ele mais queria receber, pediu pela sabedoria para desempenhar seu papel como governante apropriadamente. Isto foi tão impressionante que Deus concedeu a ele sabedoria sem precedentes. Essa sabedoria foi demonstrada em um dos episódios mais emblemáticos de sua vida, um incidente de julgamento envolvendo 2 mulheres disputando a maternidade de um bebê. Não havendo testemunhas para provar suas reivindicações, Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, mas como era esperado, a verdadeira mãe se recusou e ofereceu a outra mulher a possibilidade de salvar a criança. Com essa ação, Salomão confirmou o vínculo entre a mãe e filho, e embora tenha sido uma solução difícil, foi também uma solução equitativa para todas as partes envolvidas. O julgamento de Salomão mostrou sua profunda perspicácia e aumentou a sua popularidade de sabedoria. Neste episódio, não apenas a sabedoria, mas também a compaixão e a justiça estão presentes. Apesar da sua perspicácia e prestígio, o soberano Salomão enfrentou complicações que serviram para julgar o seu reinado. Vamos analisar as dificuldades que surgiram no seu domínio. Podemos destacar as contrariedades que apareceram devido ao emprego forçado no povo, as transações comérciais que resultaram na adoração de ídolos em Israel e o pesado tributo que foi cobrado dos israelitas. Não podemos ignorar também a extensa poligamia. Salomão desconsiderou a ordem bíblica de ter somente algumas esposas, o que acabou por levar ao culto de outros deuses além de Deus. Putativamente, as numerosas esposas estrangeiras tiveram influência na sua vida e assim, no final de sua vida, ele seguia outras divindades, algo inacreditável para alguém que possuía muito conhecimento. Além disso, o rei teve que se confrontar com os inimigos que Deus usou como provações e julgamento contra o reinado de Salomão, como Hadad, da Idumeia e Jeroboão. Um personagem importante para a história de Israel. É necessário considerar esses dilemas para discernirmos o reinado de Salomão no seu todo. Meus amigos, chegou o momento de explorarmos o declínio do reinado de Salomão. Um período marcado por um desgaste trágico após anos de grandeza e perspicácia.
Por meio de sua poligamia e casamentos com mulheres estrangeiras, o velho rei acabou por seguir outras divindades, o que foi motivo de choque para aqueles que conheciam a sua religiosidade e fé única em Deus. Sua transgressão não foi, contudo, duramente punida, graças à benevolência e infinita misericórdia de Deus, assim como pelo grande amor que Deus tinha por Davi. Mas ainda assim, foi aí que as sementes do seu declínio começaram a ser plantadas. Isto somado a outras ameaças, como Hadad, o Edomita, e Jeroboão, que se tornaria posteriormente uma figura central na fragmentação do reino. Tudo isso levou ao desapontamento do simples fim do reinado de Salomão, o qual teria sido marcado por tempos conturbados e divisão entre Israel. Salomão tinha tudo para reinar em paz até o fim de seus dias, mas não foi sábio até o final para adorar apenas ao Deus verdadeiro, àquele que havia dado a ele uma grande sabedoria. Assim sendo, a história de Salomão nos ensina lições valiosas sobre as consequências de nossas decisões e acontecimentos que marcam a trajetória de nossas vidas. Um dos mistérios encantadores da história que cerca Salomão é o número de lendas e mitos que se desenvolveram por toda a sua vida. Após o seu falecimento, muitas narrativas incríveis surgiram, algumas baseadas em antigas fontes e outras bonitas ilusões criadas pelas mentes das pessoas. Nessas lendas, Salomão é amplamente visto como um sujeito místico, capaz de possuir demônios e até mesmo comunicar-se com animais. Estas histórias transformaram-no para um mago de forte influência, envoltos em magia sombria. Vemos até em alguns vídeos a afirmação de que Salomão poderia controlar demônios com um anel para que eles trabalhassem para ele na construção do templo. Todavia, podemos inferir que muitas dessas lendas místicas e mitos que o cercam não têm origens no mesmo contexto de Salomão, mas foram geradas muitos anos após sua morte a partir de escritos com autoria não identificada. Mesmo criadas para fins variados, essas narrativas ainda revelam que a figura de Salomão ainda traz fascínio aos dias atuais, resultando em uma abundância de histórias mágicas e encantadoras. Existem muitas questões em torno da figura de Salomão, notável rei de Israel. Para entender sua história, é necessário procurar evidências concretas. Arqueólogos e historiadores compartilham o consenso de que a figura foi real, embora o alcance e os detalhes de seu governo ainda são discutidos. Recentemente, a arqueologia vem fornecendo informações úteis sobre esta época, apesar das dificuldades em escavar os locais próximos ao antigo Templo de Jerusalém. Descobertas incluem inscrições, artefatos e outros dados que respaldam eventos e personagens mencionados na Bíblia, fortalecendo consideravelmente a face histórica da narrativa bíblica. Salomão foi além de um governante sábio, sendo um prolífico autor, sendo responsável pela grande parte do livro de Provérbios, Eclesiastes e possivelmente do Cântico dos Cânticos, e também Salmos 72 e 127. Suas palavras de sabedoria e reflexão ainda motivam e desafiam pessoas em todos os tempos. O Templo de Jerusalém, outra de suas obras-primas, não somente se destaca na história religiosa e arquitetônica, mas também impressionou pela sua magnitude para aquela época, construído com materiais valiosos e seus detalhes clássicos. Salomão também expandiu as fronteiras comerciais e aumentou a influência do reino de Israel no plano internacional, além de lhe render o título de um dos mais ricos homens da história. Sua história, no entanto, também veio com lições de cautela. O trabalho forçado, as divindades estrangeiras e a poligamia, todos, prejudicaram a união do reino e a sua liderança. Mas, no geral, o legado de Salomão é de grandeza, sagacidade e incontáveis conquistas. Gostou de descobrir a história de Salomão? Compartilhe sua opinião aqui embaixo, se você busca expandir seus estudos bíblicos. Terminamos aqui nossa viagem pela conturbada vida de Salomão, cuja inteligência e prosperidade exerceram um significativo impacto na história de Israel. Não se esqueçam de se inscrever no canal para obter mais conteúdo incrível. Até a nossa próxima aventura!